Quando você olha para alguém que parece não valorizar o que você faz, é normal sentir-se frustrado. Isso acontece especialmente quando esse alguém é seu filho, alguém que você dedicou parte de sua vida e energia para criar, para educar. A sensação de desvalorização é uma das mais difíceis de lidar, especialmente quando vem de um ente querido, como um filho adulto. Mas como Carl Jung explicou em seus estudos, o comportamento humano é muito mais profundo do que as ações visíveis e imediatas. Jung acreditava que todos nós temos um inconsciente coletivo, uma parte de nós que carrega as experiências e os arquétipos de toda a humanidade. Em momentos de crise, como o que você está vivendo, a psique humana entra em um processo de projeção. Isso significa que, muitas vezes, o que você sente como uma rejeição ou ingratidão de alguém, especialmente de um filho, pode ser reflexo de algo muito mais profundo que está acontecendo dentro de você. Imagine por um momento que, ao observar a atitude de seu filho, você não está apenas vendo o que ele faz, mas também o que está sendo refletido em você. Jung acreditava que, muitas vezes, vemos nos outros aquilo que está preso em nosso próprio inconsciente. Quando você sente que seu filho é desagradecido, pergunte-se: o que há dentro de mim que está se projetando nesta situação? O que no meu próprio comportamento ou nas minhas expectativas está causando essa reação? Ao adotar esse olhar mais profundo, você começa a compreender que, ao invés de culpar seu filho, você está sendo convidado a olhar para dentro de si mesmo. Você está sendo desafiado a confrontar suas próprias expectativas, crenças e sentimentos não resolvidos. Agora, imagine que a relação com seu filho não é apenas sobre o que ele faz ou deixa de fazer, mas sobre o que está acontecendo no seu interior. Jung falava sobre a importância de reconhecer e aceitar as partes de nós mesmos que muitas vezes rejeitamos ou não compreendemos. Aquelas partes sombrias da psique que ele chamava de sombra. A ingratidão que você sente não vem apenas da ação de seu filho, mas da forma como você lida com suas próprias sombras e expectativas. O primeiro passo para mudar essa dinâmica é entender que você não pode controlar as ações de outra pessoa, mas pode controlar como reage a elas. Em vez de esperar que seu filho mude, a transformação começa com você. Jung dizia que, ao integrar nossa sombra, podemos alcançar um estado de individuação, onde nossa psique se torna mais equilibrada e integrada. Quando você aceita seus próprios sentimentos de frustração, raiva ou tristeza e os processa de forma consciente, você está abrindo caminho para uma nova forma de se relacionar com os outros, especialmente com seu filho. E como fazer isso na prática? Como mudar a dinâmica entre você e seu filho, quando tudo parece estar perdido? A chave está na autoconsciência e no perdão, não apenas para com ele, mas também para consigo mesmo. Jung acreditava que o perdão era uma ferramenta poderosa para a cura da alma. Isso não significa passar por cima das feridas, mas reconhecê-las e aceitar que elas fazem parte da sua jornada de crescimento. A atitude que você deve adotar antes de tudo é parar de projetar no outro aquilo que é seu. Quando você consegue olhar para seu filho não com os olhos da frustração e do julgamento, mas com os olhos da compreensão e da aceitação, algo poderoso começa a acontecer. Ele mesmo, sem perceber, começará a responder a essa mudança. O relacionamento se transforma quando você muda a forma como se posiciona dentro dele. Agora, imagine-se fazendo um gesto simples. Antes de interagir com seu filho, pare e respire profundamente. Feche os olhos por um momento e pense em todas as coisas boas que ele já trouxe para a sua vida. Mesmo que ele não tenha sido perfeito, mesmo que tenha suas falhas, ele é parte de você. E essa conexão é algo que ninguém pode quebrar. Ao mudar seu foco interno, ao curar as feridas e integrar as sombras que você tem em relação à sua relação com ele, você abre espaço para que ele veja você de uma forma diferente. Jung acreditava que as relações mais profundas acontecem quando ambos os lados estão dispostos a se olhar não apenas com os olhos da crítica,
mas com os olhos do amor incondicional. Essa mudança começa em você. Quando você internaliza esse perdão e a aceitação, a energia que você emite muda. E o mais incrível de tudo é que, com o tempo, o universo começa a responder. A realidade, como um espelho, reflete o que você traz de dentro para fora. E isso inclui a relação com seu filho. À medida que você começa a mudar internamente, a relação com seu filho também começa a refletir essas transformações. Carl Jung enfatizou que a verdadeira mudança não vem de tentar manipular ou controlar o comportamento dos outros, mas de mudar nossa própria perspectiva, nossas próprias atitudes. Quando você se liberta das expectativas e das projeções que coloca sobre ele, você cria um espaço de aceitação e compreensão genuína. Imagine por um momento que seu filho percebe essa mudança em você. Ele começa a sentir que não há mais uma pressão constante sobre ele para corresponder às suas expectativas. Jung dizia que a psique humana é como um espelho, refletindo o que está em nosso interior. Quando você se abre para o perdão e a aceitação, você não só muda a forma como vê seu filho, mas também cria uma nova realidade para ele. Ele sente a leveza dessa mudança e, muitas vezes, sem perceber, começa a responder de forma diferente. Essa transformação, no entanto, não acontece da noite para o dia. Jung acreditava no poder da paciência e do tempo. Ele dizia que as mudanças profundas exigem tempo, pois não estamos lidando apenas com o comportamento visível, mas com as camadas mais profundas da psique. Ao trabalhar internamente, você está permitindo que o universo se alinhe com suas novas intenções. Mas é preciso confiar nesse processo. Cada passo que você dá em direção à compreensão de si mesmo é um passo em direção a uma relação mais harmoniosa com seu filho. Você não precisa mais esperar que ele seja perfeito ou que atenda a todas as suas expectativas. Ao invés disso, você começa a aceitar que ele, como todo ser humano, tem suas próprias sombras e desafios. E ao aceitar isso, você também aprende a aceitar as suas próprias sombras. Lembre-se de que cada ser humano é um reflexo da totalidade da psique humana, incluindo suas fraquezas, medos e inseguranças. Jung acreditava que só podemos realmente entender o outro quando conseguimos integrar nossas próprias partes mais sombrias, aquelas que evitamos ou rejeitamos. Quando você aceita essas partes dentro de si mesmo, você também se torna mais capaz de aceitar as partes imperfeitas e desafiadoras do outro. Agora, imagine que ao olhar para seu filho, você começa a ver não apenas as atitudes que te frustram, mas também as qualidades que você admira nele. Mesmo que ele não esteja expressando gratidão ou reconhecimento, você começa a perceber as pequenas coisas, a forma como ele reage em momentos de dificuldade, a maneira como se dedica às suas próprias lutas e até os momentos silenciosos de afeto que muitas vezes ficam ocultos sob as camadas da indiferença. Esses momentos são pequenos reflexos da conexão profunda que existe entre vocês. Jung acreditava que, quando aceitamos nossa sombra e nos abrimos para a totalidade do outro, podemos ver além das aparências. Esse é o segredo para criar uma verdadeira mudança nas relações. Quando você se liberta da expectativa de perfeição, começa a ver o outro com olhos mais compassivos e amorosos. E essa mudança não só transforma o outro, mas também transforma a si mesmo. O que você está fazendo agora, ao refletir sobre essas dinâmicas, é plantar as sementes de uma nova realidade. Quando você muda internamente, o mundo ao seu redor começa a se moldar de acordo com essa mudança. Seu filho pode ainda não ter consciência disso, mas à medida que você muda sua abordagem, ele começa a reagir de forma mais aberta e receptiva. O universo, como Jung sugeria, é sensível aos nossos desejos e intenções. Quando você trabalha sua psique internamente, criando harmonia e aceitação, o mundo começa a responder. Agora,
Imagine o que aconteceria se você fosse capaz de manter essa mudança em você constantemente. Se, a cada interação com seu filho, você se lembrasse de olhar para ele com compaixão e compreensão, ao invés de frustração e julgamento. Esse simples gesto de mudança interna pode causar um impacto profundo na forma como ele se comporta e, mais importante, na forma como ele vê você. Jung dizia que nossa jornada de individuação, de autoconhecimento e crescimento pessoal não é apenas para nós mesmos, mas para todos aqueles com quem nos relacionamos. Quando você se torna mais inteiro, mais consciente, você não só melhora sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. No caso do seu filho, ele começa a perceber uma diferença sutil, mas profunda em sua energia. Ele sente que algo mudou e, muitas vezes, sem entender completamente o porquê, ele começa a mudar também. Isso não significa que ele se tornará instantaneamente grato ou que sua relação será perfeita, mas sim que, ao seguir o caminho da autotransformação, você começa a criar um espaço para a cura e o entendimento mútuo. E o mais importante, você começa a criar um legado de mudança e evolução que ele, de alguma forma, também será tocado. Agora, ao entender que a mudança começa dentro de você, o próximo passo é agir de forma consciente, alinhando suas ações e palavras com a transformação interna que está acontecendo. Carl Jung enfatizou que o inconsciente não age apenas no nível da mente, mas também se reflete em nossas ações diárias. Por isso, ao começar a mudar internamente, suas ações começam a se alinhar com essa nova realidade, criando uma harmonia que se reflete no mundo externo. Pense agora nas interações cotidianas com seu filho. Cada palavra que você diz, cada gesto que faz, carrega consigo uma energia. Quando você começa a mudar a forma como percebe e reage às atitudes dele, você está moldando essa energia de maneira diferente. Imagine que, antes de qualquer confronto ou frustração, você pare por um momento e se lembre de que a mudança começa dentro de você. Respire profundamente, reconheça seus próprios sentimentos e, em vez de reagir de forma impulsiva, escolha agir com compaixão e calma. Jung acreditava que, ao agirmos de maneira consciente, começamos a transformar não apenas a nossa psique, mas também a realidade ao nosso redor. Quando você age de forma alinhada com a sua nova compreensão, o universo começa a reagir, criando novas possibilidades e oportunidades. Seu filho, inconscientemente, começa a perceber essa mudança em você e, com o tempo, ele também começa a se ajustar a essa nova dinâmica. No entanto, para que essa mudança seja duradoura, é importante cultivar a paciência e a persistência. Jung dizia que o processo de individuação, o processo de autodescoberta e integração da sombra, é um caminho contínuo. Ele não acontece de uma vez, mas é uma jornada de constante crescimento e aprendizado. Portanto, quando você sentir que a frustração surge novamente, lembre-se de que isso é uma oportunidade para aprofundar ainda mais a sua compreensão de si mesmo. Em vez de se apegar à irritação ou ao julgamento, use esses momentos como um espelho para refletir sobre o que precisa ser curado dentro de você. Agora, imagine que você, em vez de reagir automaticamente à ingratidão ou à frustração, começa a reagir com compreensão e abertura. Quando seu filho faz algo que te chateia, em vez de se sentir desvalorizado, você começa a questionar: o que posso aprender com isso? O que em mim está sendo ativado por essa situação? Ao fazer isso, você não só muda a dinâmica da relação, mas também começa a se libertar da dor que essa situação causa. Lembre-se de que a verdadeira transformação não vem do controle ou da tentativa de mudar o outro, mas do autoconhecimento e da aceitação de si mesmo. Jung acreditava que a mudança verdadeira só pode ocorrer quando aceitamos todas as partes de nossa psique, inclusive aquelas que consideramos sombrias ou difíceis de lidar. Quando você aprende a se aceitar completamente,
você começa a perceber que os outros também têm suas próprias sombras, e ao invés de lutar contra elas, você pode criar um espaço de aceitação mútua. Agora, imagine que ao olhar para seu filho, você não vê mais apenas as suas falhas ou ações que te incomodam, mas vê a totalidade dele. Você vê o ser humano que ele é, com suas próprias dores, inseguranças e desafios. Quando você começa a enxergar seu filho dessa forma, com mais empatia e compreensão, você cria um espaço onde ele pode começar a mudar também. Esse processo de aceitação e compreensão é um reflexo do que Jung chamava de individuação. A individuação é o processo pelo qual nos tornamos o que realmente somos, aceitando todas as partes de nossa psique e integrando-as de maneira harmônica. Quando você começa a fazer isso, sua relação com seu filho passa a refletir esse equilíbrio interno. Ele começa a perceber que, ao invés de ser julgado ou pressionado, ele pode ser aceito e amado por quem realmente é. No entanto, isso exige coragem. Coragem para olhar para dentro de si mesmo e reconhecer suas próprias fraquezas e limitações. Coragem para perdoar e liberar as expectativas que você tem sobre o comportamento do outro. Quando você faz isso, cria espaço para a transformação real, não apenas dentro de você, mas também no relacionamento com seu filho. Lembre-se de que, como Jung dizia, o inconsciente sempre busca o equilíbrio. Quando você se permite transformar suas próprias sombras e limitações, o inconsciente começa a reagir, criando novas formas de interação. Sua relação com seu filho, então, começa a refletir esse equilíbrio, trazendo mais harmonia e compreensão entre vocês. Agora, imagine que, ao olhar para seu filho, você sente uma profunda sensação de gratidão por tudo o que ele tem sido, por tudo o que ele ainda pode se tornar. Você percebe que ele não é uma extensão de suas expectativas, mas um ser humano único, com sua própria jornada e desafios. Quando você começa a ver seu filho dessa forma, a relação de vocês começa a florescer de uma maneira nova, e é aqui que o verdadeiro poder da transformação se revela. Ao olhar para o outro com compaixão e compreensão, você começa a se libertar das limitações que o prendem. E ao fazer isso, você cria uma nova realidade. Uma realidade onde a relação com seu filho é mais profunda, mais verdadeira e mais amorosa. Agora, ao concluir essa jornada de autotransformação, você percebe que o que antes parecia um conflito insolúvel com seu filho começa a se transformar em uma oportunidade para crescimento mútuo. Carl Jung acreditava que todo conflito externo é, na verdade, uma oportunidade de transformação interna. Quando você começa a mudar a forma como vê e lida com as situações, o mundo ao seu redor também começa a se moldar de acordo com essa nova perspectiva. A verdadeira mudança começa quando você aprende a olhar para dentro e a compreender as suas próprias sombras, aqueles aspectos de si mesmo que você tenta evitar ou rejeitar. Ao integrar essas partes de sua psique, você se torna uma pessoa mais inteira, mais equilibrada e, por consequência, mais capaz de lidar com as relações de forma saudável e harmoniosa. Quando você começa a agir com mais compaixão, paciência e aceitação, sua energia muda. Você emite uma vibração diferente, mais positiva, mais receptiva. E sem perceber, essa nova energia começa a afetar as pessoas ao seu redor, incluindo seu filho. Ele sente a diferença, ainda que de maneira sutil, e começa a responder a essa nova energia. O que antes parecia impossível, uma relação cheia de frustração e desvalorização, agora começa a se transformar, abrindo caminho para uma comunicação mais aberta, honesta e cheia de compreensão mútua. Esse processo de transformação não é rápido nem fácil, mas como Jung acreditava, ele é essencial para o nosso crescimento. Ele nos ensina que o verdadeiro poder de transformação está dentro de cada um de nós. Não podemos controlar os outros, mas podemos controlar como reagimos e como nos posicionamos diante das situações. Ao aprender a se observar com mais profundidade e a lidar com seus próprios sentimentos e expectativas,
Você começa a criar um caminho que leva a uma vida mais plena, mais autêntica e mais conectada com os outros. Sua relação com seu filho, então, é apenas um reflexo dessa mudança interna, e com o tempo ela se transformará em uma relação mais saudável e cheia de amor. Agora, imagine que você, ao olhar para seu filho, sente uma profunda sensação de paz. Você entende que, embora ele ainda tenha suas próprias lutas e desafios, ele é um reflexo do que você tem dentro de si. E ao aceitá-lo e amá-lo por quem ele é, você cria uma conexão que vai além das palavras e das ações. Uma conexão profunda que transcende o tempo e o espaço. Essa mudança interna que você começa a cultivar não se limita apenas à relação com seu filho, mas se estende a todas as áreas da sua vida. Ao se tornar mais consciente de suas próprias projeções e expectativas, você começa a viver de forma mais autêntica, alinhada com sua verdadeira essência. Como Jung dizia, o processo de individuação é a chave para encontrar o equilíbrio entre as forças internas e externas, criando uma vida mais harmoniosa e satisfatória. Agora, ao olhar para seu filho, ao invés de ver uma pessoa que te frustra ou desvaloriza, você vê alguém que está em sua própria jornada, alguém com quem você compartilha uma conexão profunda e significativa. E ao fazer isso, você cria um espaço de compreensão, aceitação e amor, permitindo que ele também cresça e se desenvolva da maneira mais saudável possível. A verdadeira transformação acontece quando você entende que tudo o que você precisa para mudar o mundo ao seu redor está dentro de você. Quando você começa a olhar para dentro, para suas próprias sombras e limitações, e as aceita com compaixão, você começa a criar um novo mundo, um mundo onde as relações são baseadas no amor, na aceitação e na compreensão mútua. Portanto, a próxima vez que você se sentir frustrado ou desvalorizado por seu filho, lembre-se, a mudança começa com você. Respire profundamente, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: o que essa situação está tentando me ensinar? Ao fazer isso, você começa a abrir portas para uma nova forma de se relacionar, uma forma mais profunda, mais verdadeira e mais amorosa. E lembre-se sempre das palavras de Carl Jung: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Ao olhar para dentro, você não só desperta para a verdade da sua própria alma, mas também para a verdade das suas relações, criando uma realidade mais harmônica, equilibrada e cheia de amor. Se você gostou dessa jornada e deseja continuar explorando os ensinamentos profundos de Carl Jung, deixe seu comentário abaixo, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até breve e que a transformação aconteça de dentro para fora.